Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu e minha camisa de mexicano e meu cabelo penteado. Nos chamamos Matheus Fernandes e aqui ao meu lado... Tem que ter uma brinca, né? Eu vou trazer uma maraca, bicho. Não, as coisas do Máscara. E aqui ao meu lado, fardado e de preto... Jovessi Júnior. Estou aqui, eu e o meu amigo Matheus. E os nossos amigos que vocês sabem quem são, porque vocês já olharam lá na fotinha quando vocês clicaram ou estavam aguardando ansiosos para esse episódio, né? Nunca teve tanto santo, nunca teve não, tanto aqui, pode. Que é isso? Um podcast santo, um pod. E estamos aqui para mais um Não Pode, o podcast católico que fala de Jesus. Parabéns. E nas horas vagas ele é um podcast da vida ordinária. Exato. E sem mais... Não, eu queria agradecer a todas as pessoas, mais uma vez, desde o episódio anterior, não sei, desde alguns episódios que a gente está agradecendo a todas as pessoas que participaram da nossa rifa, né? Colocaram um pontinho lá, ajudaram para que a gente atualizasse o nosso estúdio. Certamente. Né? A gente não conseguiu crescer ele ainda, mas ele tá bem mais bonitinho. Não tá mais bonitinho? É isso, deixa aí um no comentário se você tá achando ele mais bonitinho. Zé bonitinho. Bota um pente se você acha. Obrigado por terem ajudado. E eu não vou enrolar muito, não. Eu vou logo pedir pra produção tocar a vinheta ali para mais um, porque o episódio de hoje está sensacional. Que é isso? Bora! Estamos de volta sem estourar o microfone. Estourei? Não, né? Não. Não, olha Não, só. até que não. É isso. Quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco... Agora eu não sei se eu estourei. Terêncio Neri e Cleison R. Dantas, do Santo Pod. Salva de palmas! O crossover! Bem-vindos! Deu bom! Que é isso, hein? Terêncio é casado com a Ellen, é cofundador do Geração Aleluia, missionário e ministro extraordinário da comunhão eucarística. Ao lado dele, Cleison R. Dantas é empreendedor, missionário do Geração Aleluia e os dois são hosts do Santo Pod, o podcast católico que fala de Jesus. Que é isso, bem-vindo, pessoal. Bem-vindos, que é agora é dose dupla, né? Tipo... Pode só dizer, valeu. Iniciar, valeu, estamos aqui. Muito obrigado. Como se a gente não tivesse feito essa introdução antes e tal. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela recepção calorosa. Zoadenta. Importante. Mestres. Perguntas de prática. Nós temos nossas perguntas de prática. Sim. Eu ia falar, mas vou deixar no ar aí. Mas... como é que começa aí a história do Terêncio, a história do Cleison com Deus? Como é que começou a vida católica de vocês, mestre? Como é que foi aí? Pode? Quem começa? Cleison pode iniciar aí a fala. A gente até tava comentando aqui um pouco antes nos bastidores, né? Sobre a questão dos sacramentos. Eu acho que minha vida católica começa nessa forçada dos pais, né? Você vai se batizar e você vai fazer a primeira Eucaristia, porque basicamente são os dois sacramentos que os pais nos obrigam a fazer, né? A crisma já é meio por consequência da vivência que o cara escolhe fazer, mas começa aí. Mas a questão da solidificação mesmo, assim, de entender quem é Cristo na minha vida e por que eu decidi amá-lo e segui-lo, é no EJC, quarta JC da Paróquia São Pedro Apóstolo, lá em dezembro de 2016. Ali é o divisor de águas onde realmente se nasce uma nova criatura, um novo Cleison. Abre esses caminhos, abre a vontade de beber mais daquela água e daí pra frente é muita história. Muita história. Tu tem na cabeça, assim, o que foi que Deus te disse, assim, qual foi a experiência, assim, capaz, depois disso aqui, não tem como ignorar. Aqui foi Deus mesmo aqui que me convenceu. Eu tô convencido, tô rendido, é Deus e eu. Tu tem essa memória de como foi, sem dar os spoilers que enfim. Sim. Eu acho que é o tempo de Deus, assim, que ele é oportuno. Porque a Dani Nascimento já tinha me convidado
pra fazer o terceiro. E eu tinha idade na época de fazer o terceiro. Só que, tipo, naquela vibe ainda, eu não quero ir pra igreja, ia esporadicamente pra igreja. E aí eu, não vou fazer. Não senti mesmo a vontade de fazer. Já o quarto, ninguém me chamou. Eu fui mesmo de livre, espontânea vontade. E aí eu presenciei com a minha irmã, vivenciei com a Cleiciane, né? O quarto encontro, a gente vivenciou junto. E, assim, o que me impactou é porque no EJC a gente entende que existe alguém que ama mesmo de verdade. Tipo, a gente sabe que tem o amor dos nossos pais, o amor dos nossos amigos ali, dos familiares mais próximos. Mas se deparar com o amor, assim, de Cristo, que a gente vivencia dentro do encontro, é sensacional. Você sai dali realmente acreditando naquilo que dizem. Existe um amor, um Deus que te ama de verdade. E esse amor é realmente sobrenatural. Que é o que a gente vivencia dentro da JC. Algo sobrenatural assim mesmo. Mexe. Meu Deus, me engasguei. Água. Mexe Nery, você tem aí suas considerações trépicas, Rex. Considerações iniciais. Primeiro, dizer que nós estamos na mesma posição lá do Santo Pódio, que fica aqui ao meu lado esquerdo. É mesmo, é verdade. E aí, mas agora é diferente, né? Agora a sensação de ser entrevistado. Mas lá também você fica do lado de cá e do lado de cá da mesa. Do lado de cá. E nessa minha posição. É diferente, né? É diferente. Agora nós somos os entrevistados. Nós estamos em casa, Não muda nadinha. Caras, a minha conversão, né? Quase 40 anos de idade. Mas se vocês... Agora, porque na época... Agora. Mas se vocês não perceberam, a barba branca, né? Já quase 40. Eu pensei que era pintado. Era. Nevou na barba. Por quê? Mas foi o quê? Deixa eu ver, 10... tem uns 12 anos, assim, que eu posso dizer, de caminhada, né? Porque, como o Cleice falou, criança, batizado, primeiro Eucaristia, e aí na adolescência tem aí um vácuo, né? O editor veio... Dá um delay. Tem um limbo. Tem um limbo aí de um tempo afastadíssimo, várias experiências aí fora da igreja. Mas em 2013, quando eu trabalhava na Meu Norte, né, eu senti a necessidade de ir para a missa. Né? Nessa época, meus pais, eles tinham feito o SCC e começaram a frequentar assim, mais assiduamente a igreja, né? E aí, todo dia em casa, você quer, vai pra igreja. Mas quanto mais eles falavam, menos me interessava, mais me afastava dessa. Mas aí, assim, naturalmente, eu sentia aquela necessidade. Vai pra missa. Porque na minha cabeça, naquela época, pra mim não fazia sentido ir pra igreja. Principalmente ficar na missa, porque pra mim era um senta e levanta. Eu vou pra missa pra senta, levanta. Uma música pra mim não tem sentido. E aí parte daquela questão da gente não ter o conhecimento, né? Que a gente às vezes fala besteira. Se fala. Até agora a gente fala. E aí foi assim, aí eu não vou. Saí um dia do trabalho, 6 horas. Fui caminhando ali da Meu Norte, que é perto ali do Albertão, para quem aqui da região conhece. Aí fui caminhando até Lourdes. Lourdes foi onde eu fui batizado. Minha paróquia onde eu fui batizado. E aí fui uma vez, gostei. Tá. Fui a segunda, fui a terceira. Em uma missa que eu fui lá, eu creio que tenha sido numa missa festiva de Lourdes, comemoração da Nossa Senhora de Lourdes, tava assim. E aí nessa missa em especial, eles passavam uma fita em cima da assembleia, lá do altar até o final, e voltavam cantando a música. E aí, quando a fita veio e passou por cima de mim, foi exatamente quando eles estavam cantando. Nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Ave Maria. E a fita passou assim, em cima de mim. A música, a letra da música,
com essa fita passando, foi a resposta que eu tive. Então, alguém, anjo da guarda, Espírito Santo, dizendo para eu ir para a missa, para eu ter aquela experiência. Porque ali eu estava num momento assim, de muita perturbação, muita dúvida, muito questionamento. Então, ali eu tive uma resposta de que, ó, teu lugar é aqui. Então, eu senti ali que naquele momento, Nossa Senhora estava me chamando para retornar, para ter uma vida, digamos assim, espiritual, de igreja, né? de voltar a ter aquela sensação, aquela ânsia, aquela fome que a gente diz hoje, né? Por Jesus, por conhecer o que é sagrado, de deixar de parar de falar que missa é um senta-levanta. Então ali eu senti, na paróquia em que eu fui batizado, em Lourdes, a partir dessa experiência, um chamado de Nossa Senhora: vem para mim, vem para a igreja, vem para Jesus. E a partir daí eu fui, como é que se diz? Amadurecendo essa ideia, fui participando mais. Em 2013 teve o EJC, eu não participei, meu irmão participou. Inclusive naquela época a mamãe dizia, olhando pro Valtinho, me chama de Valtinho, né? Pro Valtinho e pro Felipe, o Felipe vai seguir na caminhada de igreja, o Walter é filho. Aí deu aí um contrário, né? Plot twist, né? E aí em 2014, já no segundo EJC lá do São Pedro, eu fiz, inclusive com o Matheus, né? Foi 2014. Massa, nunca. E aí, de lá pra cá, foi só amadurecendo e crescendo essa caminhada. Então, em 2013 eu tive esse chamado, em 2014 o EJC, que o Cleiton bem falou aí, a experiência de você conhecer um pouco mais de quem é a pessoa de Jesus Cristo, porque ele te abre os horizontes assim para muita coisa. E a partir daí veio outras coisas, né? Aleluia, ministro da Eucaristia, host de um podcast católico que fala de Jesus para evangelizar. Caraca, e a história muito começou aí, né? Aproveitando que tu falou, né, sobre como que chegou, né? Foram tantas coisas que aconteceram. Inclusive eu tava lembrando, tava falando, eu já participei de uma missa lá, já presenciei uma missa em Lourdes. Eu acho que é a missa dos que vai sertanejo, um monte de sanfona, não sei o quê. Então é do dia 13, que é aniversário do Luiz Gonzaga. Isso, exatamente. Eu lembro dessa cena, né? De Nossa Senhora passando com a fita. Ela passa com a fita, exatamente. Muito, muito bonito. Mas tu falava do Santo Pod, né? Que hoje é a casa de vocês. Assim como o Dom Pod é casa pra gente, a casa de vocês hoje tem o Santo Pod, né? Sim. Como é que começou, meu povo? Como foi que surgiu? De onde que veio a ideia do Santo Pod? E também o time de vocês, né? Como é que é montado? Como foi que se configurou? Cara, o Santo Pod... como é que eu posso dizer assim? Logicamente, ele teve uma conclusão de conceito para iniciar agora, né? Uhum. Esse ano de finalzinho de 2013, 2023 para 2024. Mas, um dia lá em casa pensando, eu fiz uma relação também lá em 2013. Sim. Em 2013, como eu disse, eu trabalhava na Meu Norte. E lá eu trabalhava na parte da rádio. Né? Sim. E a estrutura da rádio é parecida com esse aqui. Os microfones, cara, sua rádio. E naquela época, na Meu Norte, eles começaram a transmitir na televisão o pessoal na rádio. Eu lembro, cara. Eu lembro disso aí. Eu lembro. O pessoal na rádio. Então eu ficava lá, naquela rotina de estúdio da rádio, vendo os caras fazendo os radialistas. Sim. E aí, a estrutura dessa parecida na rádio, a gente ouve, só que eles começaram a transmitir para a televisão. Então os caras estavam aqui falando, e agora a música tal. E aí ficava lá rolando a música, eles aqui falando nos comerciais, falando tudo. Então, estrutura parecida. Então, eu falei, cara... isso aí já em 2014, depois do EJC, então já estava com essa... Eu trabalhei lá na Meu Norte de 2013 a 2015. Sim. Então, quando eu fiz o EJC, eu falei, a gente pode fazer aí alguma coisa nesse sentido de ter um alcance maior usando a televisão, a transmissão, um programa que fosse transmitido na televisão. E aí, naquela época, eu pensei no nome
de Super Jovens Adoradores. Eita, nome bom! Que seria um programa Eu me lembro de disso. entrevistas, onde a gente ia trazer músico, entrevistado, e ia transmitir meu pensamento na época. Será que a gente falando com o Paulo Guimarães, ele deixa um horáriozinho que fosse de 20 minutos na Meio Norte? Não, besteirinha. Besteirinha, mas... E se não der, a gente bota aí na internet, alguma coisa assim. Só que, paralelamente a essa ideia, surgiu o Aleluia. Foi paralelo. Então, meio que essa questão do programa Super Jovens Adoradores ficou de lado. E aí já veio... Não, já sabia assim que aí, pra mudar de Santo Super Jovens E aí já veio na vibe do Aleluia. Aí, naquela época, já juntou todo mundo. Já juntou Denis, juntou Paula, aquela galera que fez o primeiro e o segundo, todo mundo E aquela galera em alta e fervendo. E aí, lógico, a gente sempre fica mais próximo de alguns, né? E com esses alguns aí surgiu... Em outro momento a gente pode falar a questão do Aleluia. Sim. E aí o Aleluia foi e o Super Jovens Adoradores ficou. E pra mim o Super Jovens Adoradores passou a ser o Aleluia. Aí o já remodelou. Os adoradores do rei. Mas eu tava pensando lá em casa um dia desse, né? Se eu parando pra analisar, desde desse meu chamado, desse retorno, essa ideia de... Aí o rapaz... E aí de lá pra cá... Eu fiz várias outras coisas pequenininhas, tipo fazer vídeo no Instagram sobre reflexão do Evangelho, criei vários nomes de programa, inclusive o Força Jovem. O Força Jovem eu iniciei gravando áudio e mandando no WhatsApp. Agora com vocês, o Força Jovem, dava o play no computador, a música, tirava. Voltamos agora com nossa programação, com a reflexão do Força Jovem aí. Fiz várias, aí no meu próprio Instagram, fazia reflexão. Então, de certa forma, eu sempre quis fazer algo na internet, trazendo agora para esse nosso conceito de internet, né? Na época, nem era tanto, pra assim. Comunicação, alguma coisa de comunicação. Era uma comunicar, no Orkut, né? Então, isso. De comunicar aquilo que eu estava sentindo quando eu tive esse retorno por meio de Nossa Senhora e do EJC. Então aquilo estava muito vivo na minha cabeça, só que sempre eram coisas muito, muito assim, despreparadas. Vou dizer assim, porque eu pensava, fazia 4, 5 vídeos e não continuava. Não tinha uma continuidade, aí fazia uma coisa aqui e acolá. Mas... ano passado, aí vamos para um corte para 2023 logo, né? Já em 2023, né? E aí, assim, como eu disse, né? Para concretização desse conceito do Santo Pode, lá de 2013 para cá, a inspiração maior foi o Dom Pode. Até já tinha comentado com vocês. Olha aí. Eu falei, cara... Mateus e o Versico conheço demais, são amigos de caminhada, amigos mesmo que a gente pode confiar, a gente conversa, já trocou muita ideia. Os caras são bons no que eles fazem, são profissionais da área. Sabem comunicar, montaram um podcast, é possível. É possível. Os caras mostraram que se você tiver essa vontade de evangelizar, e, lógico, falando nesse meio digital, né? É possível. Aí, por isso que eu disse que era despreparado lá. Então, se você tiver uma disciplina... Cara, isso. Tá entendendo? Se você tiver uma disciplina, tiver certeza do que você quer, tiver certeza de quem é Jesus na sua vida, dá pra fazer. Eu falei, não, agora não tem pra onde correr, não. Ou eu me disciplino e organizo uma coisa bem feita pra dar certo, ou então... Deixo de lado, mas assim, o que impulsionou a última peça do quebra-cabeça foi o Dom Pode. Caraca. Inspirou para não, pode. Então os caras... Então a gente vai... Pode.
Pode. E aí depois a gente pode chegar em como eu cheguei no nome, porque teve várias. Quando tu conversou com a gente, eu não lembro se o Cleison já tava naquela reunião online. Ainda tava. Era o pod.com. Pod.com. Era exatamente. Era esse mesmo. Cara, o pod.com era o meu filho. Sim. Tipo assim. Pensei no nome sozinho, não pesquisei nada. Lógico que o nome já poderia existir, mas foi uma coisa que eu pensei, não. Pod.com. Então eu fui criando pod.com e tudo. Fui gerando. Quando viu o menino já tinha nascido. Roubou na maternidade. O podcast que Jesus está vendo. Era assim, para ser. Só que aí começou aquela fase de ter que registrar, não sei o quê, vamos ver se já tem esse nome, tarará. Tinha um nome. Só que ele tinha um E no final, de pod mesmo com E, né? Pod.com. É até da Bahia esse. E aí eu olhei lá, ele já tava no processo de ver se já... Sim, no GNPI. Pod.com, pai. Pode. Caramba, eu falei pro... Aí já quando a gente trocou de nome, aí a gente eu já tinha falado com algumas pessoas que aceitaram. Aí eu falei, gente, temos que trocar o nome. Vamos pensar em outro nome. Que poderia ser, né? E aí a gente chegou até o Santo Pod. Chegou a ser o verbo, eu pensei, o verbo ou a palavra. Que seria... O verbo é um nome muito bom. Muito bom. Porque seria... Caraca, muito bom. O podcast... Que não erra a conjugação. Não. O podcast que Jesus conhece. O verbo ou então a palavra. O podcast que Jesus conhece. Porque ele conhece a palavra. O podcast que Jesus conhece era o nome do podcast todo? Não, era o sloganzinho. Era pra ser o verbo. Entendi. Era pra ser o verbo ou a palavra. Entendi. O podcast que Jesus conhece porque ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo encarnado. Então ele conhece a palavra de Deus, que é o próprio Pai dele. Então seria... Então, para cada um eu botei sempre com Jesus. Agora, é engraçado, né? Será que é um padrão? Todos os nomes que surgem de podcast, não dá certo o primeiro e tem que mudar. É verdade. Nós também flopou. Olha aí. Nós temos uma prova. Nós não seríamos Dom Pod. Nós seríamos Domcast. E aí tinha já um Domcast que é de um cara que é cabeleireiro. Cabeleireiro. Nada a ver, né? Nada a ver. Rapaz, só pra flopar o nome. Mas depois até que Dom Pod ficou legal. Pode. Legal. Pode. Então, porque a questão do verbo, a palavra, que aí o pessoal não gostou muito. Foi mesmo, a galera vetou. Tava tão bom. Eu queria fugir da questão do pod ou do cast. Sim. Né? Pra ficar o nome tipo no barco, né? Ânima. Né? No ânima, sim. Mas aí quando colocaram lá Santo Pod, eu digo... É um nome bom. Sou bem. É um nome bom que pode substituir o pod.com. Se bem que o pod.com, eu tenho que ser realista com... Seriam muitos que substituiriam. Porque o pod.com tava difícil. E o Cleison chegou quando nessa história aí? Como foi que apareceu o Cleison? Foi um convite do Terence, ele já tinha falado comigo. Até então, parece que era pra gente só ser tipo um rosto do Instagram da paróquia. Sim. A gente fazia algumas coisas lá pra paróquia, tipo a reflexão do evangelho. Teve essa parada ou aí também. Falar de alguns livros católicos, por exemplo. Aí, talvez por ele perceber esse dom também da comunicação, não, vou chamar o Cleison. Aí até então era pra ser isso. Aí depois é que surgiu a ideia do podcast mesmo. Aí ele, não, quero que tu seja o host junto comigo. Aí, pois tamo aí, nossos hosts. Eu lembro que, tipo assim, eu acho que uma das coisas que eu acho mais legal de produção de conteúdo que tu já fez, assim, disparado, assim, o mais legal e que, assim, era muito bom. Infelizmente era privado, as pessoas não vão saber quando eu falar, mas era o resumão. Sim! Cara, o resumão. Tu chegou a pegar no resumão do Terêncio? Era das curvas do Halley, né? Era das curvas do Halley, cara. Sim, peguei. Eu não lembro quando foi que morreu. Mas era basicamente o seguinte. Tinha um grupo do WhatsApp que tinha 50 pessoas
conversando o dia inteiro lá, jovem, pomposo, cheio de energia, vitalidade, assunto, disposição, tempo, né? Conversando o dia inteiro, beleza. Quando chegava a noite, Terêncio Nero pegava ali o grupo todinho e ele fazia um resumo do que tinha acontecido no dia no WhatsApp. Mas era muito bom. Agora eu não lembro se era em áudio, ou se era em mensagem, ou se era nos dois. Não, às vezes era em áudio também, mas basicamente era escrito mesmo. Eu pegava, tipo assim, sei lá, 8h30, fulano de tal, falou isso, repercutiu assim. Cara, era muito bom. Só que não era um negócio notícia, era um negócio muito bom. Era muito massa. Foi uma das melhores dos negócios muito massa. Inclusive sobre a hashtag, pra voltar. Volta resumão. Junta todo mundo que tiver um grupo aí, bota o Terêncio no grupo pra ele fazer um. Pior que agora o grupo não conversa mais tanto pra ter um resumão. Né? E agora o cara é casado, meu amigo, pra ele ler esse grupo. Vai ser agora ler. Mas eu ia comentar também que, tipo assim, lá, eu não sei se foi durante a pandemia ou antes da pandemia, teve uma conversa do podcast, cara. Só que eu não lembro assim, se tinha um nomezinho que tu tinha falado. Tu tinha falado um nome. Que era um podcast também, aí eu, caraca, olha só. Era algo pra ser tipo do Rally, alguma coisa Eu não assim, me lembro. Sei, né? Eu não me lembro. Mas eu lembro que tinha um negócio de um podcast assim que eu fiquei, olha, rapaz, rapaz, era o Pode Crer, não era não? Alguma coisa assim? Era um negócio assim. Parecido. Era um trocadilho. Um trocadilho. Pode ou não pode? Era um negócio assim, eu não me lembro. Mas tinha essa história muito tinha boa. também. Aí eu digo, sempre teve essa aí, eu digo, não. Agora vai ter que ir, porque vamos... Aí vocês falavam muito no começo, né? A gente assistia os episódios. Somos o primeiro e queremos estimular, tipo assim, incentivar a galera a fazer também, a falar mais e tal. Eu digo, então... Eu escutei, vocês fui o primeiro a escutar, estamos aqui. Graças a Deus, é isso. Vergonha na cara. Ei, e o time, mano? Como é que foi essa história do time? Cara, aí... Pronto, aí eu disse, não, vamos botar pra frente, né? Pod.com. Aí falei com o Cleiton, porque na época... Ainda estou, mas não tão ativo. Na Pascom, da paróquia. Né? E aí... A ideia inicial era que a gente pegasse o YouTube da paróquia, né? Que já tinha lá seus... Acho que 700 e poucos inscritos, estava morto, ninguém mexia mais. Uhum. Aí eu falei com a Railane, a nossa coordenadora da Pascom, e falei, eu posso pegar o YouTube da paróquia para a gente começar a produzir vídeos para fazer com que ele revive e tal. A gente pode chamar o pessoal das pastorais para falar sobre as pastorais e botar lá um vídeo, a gente pode criar outros vídeos, a gente pode... colocar a reflexão do evangelho lá, vamos reativar para ver o que acontece e vamos falar com o padre para ver se ele, e aí já tinha falado com o Cleiton para a gente fazer essa com o Cleiton e com o Chico, que o Chico é colado o tempo todo. Todas as ideias que eu já tive, o Chico já tá no meio. Já é um agregado. Já tá. Disse que era o Pod.com que era um filho? Sim. Pronto, o Chico foi um filho antes do Era vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E aí bora pensar aqui em conteúdos pra gente postar, pra reativar o canal da paróquia, pra paróquia ter uma fonte de renda também. A gente começar a monetizar, que a gente vê hoje que não é tão fácil assim. Pra tudo que ficar lá arrecadado, a gente destinar pro dízimo. Bora falar com o padre para ver se ele aceita. Aí a gente falei com a Railane e o padre, não, vocês podem até usar aqui qualquer espaço da paróquia para fazer super de boa. E aí, pois pronto, pois ficou assim. Pois vamos reativar o YouTube da paróquia. Vamos o que monetizar dele a gente deixa pro dízimo. Bora chamar a galera da paróquia para entrevistar, São Terezinha, as tias, o pessoal da paróquia e tal. Vamos pra paróquia ver que ali tem um movimento e conhecer mais da ideia, igreja, né? Gerar aquela identificação ali e tal.
pegar os jovens lá do JC e botar lá e conversar via Pascom. A ideia seria que quando o canal tivesse bombado, reativado mesmo, a gente trocasse o nome para o nosso podcast, que aí quando já tivesse lá em cima a gente trocaria o nome, porque a gente já pegaria ele com tantos inscritos, não ia começar do zero. Tava ali naquela parceria com a Pascom, o padre dando ok. Só que aí no meio desse caminho, e aí antes disso, eu já tinha conversado aí fazia parte da Pascom a Railane, a Maria Clara, o Chico. Chico tá em todas. Aí eu já tinha conversado com o Cleison e aí com a Paula. Então a gente já tinha 5. E aí eu já tinha pensado também em 3 apresentadores. Eu, o Cleison e adivinha quem? Arcanjo. Ô, cara, Arcanjo Júnior. E aí ia ser resenha. Isso aí é... Pô, ia sair... Um Arcanjo! E aí seriam inicialmente nós 3, de apresentadores de hosts. E aí a Aline, a Paula, a Railane, cuidando da parte do conteúdo e contato com os entrevistados, né? Iam pensar em qual conteúdo ia entrar. Eu, o Chico e a Maria Clara na questão de edição, produção. O Chico é a Thaís. Do Santo Pode. O Chico e a Thaís. Deus me livre, Senhor, este teu filho não sabe que desperdoa. Mas, Chico, tamo junto. E aí, na produção, na edição, e seria esse o time. Aí, mas hoje, basicamente, depois desse começo, assim, ativamente, é o time de hoje. Eu, Cleison, Paula, Chico, Maria Clara, e tem a Loirena, que é uma amiga da Paula, porque eu pensei assim, vamos botar também hosts femininas, né? Mulheres para apresentar, porque não necessariamente, mas quando tiver só mulheres para entrevistar, a gente pode botar as meninas e mesclar. Eu pensei lá na frente, já em maio, quando for o Dia das Mães, ou o mês mariano, chamar só mulheres e ficar as meninas. Vamos lá. E a Maria Clara aceitou e também não aceitou, porque ela é muito envergonhada de ser apresentadora. E aí no começo, nos primeiros episódios, a gente colocou ela para fazer o santo de casa, né? Para ela perder o medo de... E aí vamos ver até maio, né? A gente ainda está em fevereiro. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas Maria Clara, acreditamos no seu potencial. Basicamente o time é esse hoje, com essas atribuições, né? Sim. E aí eu pego o vídeo, eu faço a edição, faço os cortes, posto no YouTube. E nesse meio tempo, aí eu cheguei pra galera e falei, vai que essa galera que hoje tá na Pascom e também tá no Santo Pod, muda a coordenação, a nova coordenação diz pra gente não usar mais o YouTube, porque, enfim, não é nosso, é da paróquia e tal, e muda. Vamos começar mesmo do zero, um projeto mesmo nosso, com a nossa identidade, desde o início, todo mundo sentindo aquela força de uma coisa nossa desde o começo e tal, e assim, vai ficar dividido assim, você faz isso, a gente faz isso. A ideia é essa, a missão é essa, bora. E aí a gente começou do começo mesmo. Criou o canal do zero, criou o Instagram, começou a divulgar e começamos. Aí basicamente hoje esse é o time. Eu e o Cleison oficiais na apresentação. Maria Clara e Loirena ficam ali revezando com a gente dentro do quadro que a gente tem, que é o Santo de Casa, que a gente fala sobre alguns santos. Chico e Paula nos bastidores. É basicamente esse o time ali. E só uma curiosidade, vocês hoje, Cleison, já conseguem vislumbrar um público? Porque assim, querendo ou não, a gente acaba sempre abraçando um público-alvo, né? Pra gente mirar naquele. A gente acerta esse daqui. Às vezes é um tiro de escopeta. Né? Vocês conseguem já enxergar um público-alvo de vocês e até aqueles que abraçam mais a ideia, né? A gente tem uma galera que acompanha a gente, tem uma senhorinha de
sei se é de Portugal, tem uma senhora de Portugal. Dona Conceição. Não sei se é Conceição. Eu não sei se eu tô confundindo agora o nome. Eu não sei. Conceição. Eu sei que a Ceice te ama. A Ceice te viu aqui, ela não é ela de Portugal. É verdade, ela me encontrou na rua. Exatamente. A gente já consegue identificar as caras, assim, mais ou menos um perfil do nosso público. Você já tem essa... Porque assim, vendo a pegada de vocês é uma pegada bem jovem, pelo próprio conteúdo do Terêncio, pelo o formato, né? A formatação do podcast de vocês. Aí eu imagino que vocês também conseguiram construir essa pessoa lá e, vamos falar com essa pessoa. Como é que funciona, cara? Rapaz, desse início mesmo assim tá bem diversificado. Tipo, a gente até pensou que pelo fato da gente ser jovem, ser de uma linguagem mais jovem, o público maior seria jovem, só que não. O primeiro feedback, assim, que eu tive foi de uma senhora que participou recentemente do curso do Aleluia. Sim. Aí ela, rapaz, eu assisti o episódio tal do podcast, eu gostei. Caralho, uma senhora de quase 60 anos assistindo o podcast. Que às vezes a gente pensa, né, que esse público vai mais pra galera jovem. Não tem contato. Mas só que hoje, graças a Deus, esse pessoal mais velho tá tendo acesso também a essas mídias. E, tipo, falar de Jesus tem relação com a idade. Porque é realmente, tipo, a mesma pessoa que ama Jesus aos 22 é a mesma que ama aos 60, que ama aos 70, que ama aos 80. E se eles tivessem essa oportunidade de ver nas mídias digitais, com certeza eles acessariam. Então, eu acho que a gente tá nesse meandro ainda pelo meio aí dos vários públicos, mas eu creio que sim, olhando assim mesmo, bem definitivamente, eu acho que boa parte do nosso público é ali da galera entre 20 e 30 anos. Tem alguns senhores ali, senhoras, mas é um tipo, público mais diminuto. A gente sabe que o acesso para eles ainda é um pouco difícil. Às vezes o neto não quer ensinar, os filhos não querem ensinar, não tem paciência de ensinar pros coitados. Eles até querem, mas aí esbarram nisso, né? Mas é mais esse público... Esse público jovem mesmo, né? De 20 a 30 anos ali, que também que é a nossa faixa etária de idade aí, né? Cara, eu achei massa, assim, algumas coisas, na verdade. Primeiro, a variedade de coisas dentro da programação do episódio. Uhum. E a linha editorial. Cara, a linha editorial eu acho muito interessante. E assim, eu quero que vocês explorem também essa questão da variedade dos formatos, que é bem legal e tal. Mas... Para! Os caras agora estavam com balão, mano. Dando balão lá, que é 12, 13, 15, 60. Rapaz, era engraçado mesmo. Mas como é que foi... Como é que foi a construção dessa linha editorial de pensar no escopo do que ia estar dentro do episódio e linkar isso com o falar de Jesus? Como é que foi pra vocês chegar nesse ponto assim? Tipo, cara, a gente precisa falar de Jesus e por quê? E falar de Jesus dessa forma. Como é que foi pra vocês construir, lapidar isso, né? Episódio a episódio, se foi antes, já desde o início. Mas como é que foi essa parada de, cara, a gente vai falar de Jesus. E vamos aqui entender quem é ele para as pessoas que a gente traz e como que a gente pode fazer essa troca. Como é que foi isso? Assim, vai muito também, tipo, a visão que a gente tem de Jesus. Porque por muito tempo, a gente fala que nós quatro, a outra galera que convive com a gente, nós tivemos que quebrar várias muralhas. Que, tipo, criaram pra gente um Jesus Cristo burocrático, um Jesus Cristo que precisa ali de um mistério secreto para você acessar ele. E, tipo, a gente que realmente conheceu e experimentou dessa graça, a gente sabe que o Cristo tem que ser mais acessível, tem que ser mais palpável ao ponto das pessoas entenderem que ele também é alegria. Porque Cristo, o The Chosen, por exemplo, trouxe essa linguagem de mostrar um Cristo mais humano, mais perto do povo. E aí a gente também quis trazer dentro do Santo Pod isso aí, tipo, a gente tem que falar de Jesus, mas tem que falar de uma forma alegre, para as pessoas se alegrarem, para as pessoas conhecerem esse Jesus vivo, esse Jesus pulsante. E aí, basicamente, toda a nossa genialidade e criatividade é voltada para isso. Como é que a gente pode tornar isso cada vez mais atrativo, mais alegre, mais divertido, para que as pessoas
conheçam essa face de Jesus, essa face alegre, essa face, tipo, quase criança, né? Uma parte infantil de Jesus, né? Até porque é uma consequência, né? Tipo, isso da proximidade vai muito do conhecimento. Sim. E o próprio conceito de vocês, o podcast que fala de Jesus, é explorar mesmo o Cristo que a gente segue, né? Quanto mais a gente dá o conhecimento, e aí isso para todos os que acompanham, a gente traz essa proximidade. Porque a gente consegue estar mais próximo daquele que a gente conhece. Isso é um fato. Então eu acho que o caminho é realmente... Cara, isso que o Cleiton falou, né? Eu sempre tive muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Menos organizada. A cabeça tá organizada. Menos uma disciplina de, cara. Então, sempre tem muita coisa aqui. Boa, não, enfim. Mas sempre tem muita coisa. Então, eu sempre tentei me disciplinar para organizar essa coisa de uma forma assim eficaz, de uma forma boa, que a pessoa olha, ó, legal, tal. E aí, no Santo Pod, cara, aqui vocês estão em casa, é de vocês, então lá eu tô num ambiente que eu tô bem, eu me sinto bem, foi um ambiente que a gente criou, que a gente desenvolveu, que a gente pensou, né, que Deus falou, então... O que é que o Senhor quer de nós? Então, a gente ainda está, assim, descobrindo muita coisa. Então, quando eu pensei, por exemplo, no roteiro, na linha editorial, eu falei, cara, e ainda tem muita coisa ainda que eu pensei que não deu para a gente colocar. Vamos ver aí para frente. A gente agora vai gravar o 10º episódio ainda, então pode ser que a gente ainda tem muito tempo. Eu creio que... Cara, é muito, né? Caraca. Temos 10 episódios aí. Aí a questão da disciplina, 10. Sim. Toda semana tem que ter um. Bora gravar, bora. Vamos disciplinar. Então tem muita coisa que eu ainda queria colocar, mas ainda não deu, porque a gente ainda tá... Algumas coisas que a gente pensa, logicamente, não dá para adaptar. Mas, por exemplo, a questão do santo de casa. Né? Então, o santo pode... Vamos colocar um quadro. Eu sempre gostei de quadro, sketches, de falar, chamar... Trabalhar na Meu Norte, estava na rádio, mas também eu corri da TV. Aquela chamada dos apresentadores, não sei o quê. Então, eu pensei no santo de casa. Então, o santo pode... Vamos abrir aqui um espaço para a gente falar sobre os santos. Vamos pegar um santo. Então, eu entrando em contato com o entrevistado, eu faço um checklist com umas perguntas para ele. E uma delas é o santo... Qual é o seu santo de devoção? Ele fala. Aí eu pego aquele santo e para falar no santo de casa. Então, eu pesquiso dele, faço um resumão da vida do santo. E aí, durante o programa, agora vamos dar aqui uma... Foi engraçado que parece que nosso segundo episódio foi com o Diácono Batista. Um senhorzinho de quase 70 anos. Foi muito bom. E aí, ó, coisa do segundo episódio, né? Eu falei assim, agora vamos dar aqui uma pausa para falar do santo de casa. Ele pensou que tinha uma pausa para parar de gravar. E aí ele levantou, ficou à vontade, ficou conversando de outras coisas, pediu um café, sentou. Ele pensou que a pausa era geral. E aí a gente depois mudou também essa forma de falar. Então continue conosco, que vai continuar gravando aqui. É engraçado todo mundo ficou assim. O Chico olhou pra mim, tá gravando aí, tá, calma, deixa, depois a gente na edição a gente... Sabe o que ficaria legal? Cor de TV também, né? Ficaria bem próximo. Agora vamos com fulano de tal, mandou um vídeo pra gente de casa, falando sobre o santo de casa. A pessoa de casa mandou um vídeo, você paga na hora lá, a pessoa de casa falando do santo. Pode... É interessante. Vai anotar ali já. Arrasta pra cima. Me siga pra mais dicas. E aí, a ideia é essa, é chamar o convidado, ele falar quem é Jesus. Então, um podcast que fala de Jesus. Então, quem é Jesus na vida do entrevistado? Então, ele fala de Jesus, da experiência que ele teve de Jesus pra gente. E aí, a gente já começa a conhecer um pouco dele e tal. Aí, nesse primeiro bloco, com a pausa, a gente tem a pausa, aí faz o santo de casa, fala sobre... Geralmente, quando o entrevistado responde logo, eu pego o santo de devoção lá que ele colocou. Quando não, tem acontecido uma coisa interessante... Espírito Santo, eu creio, né? Vamos ter essa fé. Quando não, aí eu penso em um santo e coloco lá no santo de casa. Geralmente o santo que eu coloco é de devoção
do entrevistado sempre ter dito, ou ele teve alguma experiência com aquele santo e ele complementa alguma coisa. Caramba, que massa. Aí eu achei bem que massa. interessante. São experiências que a gente tem, mas é interessante. E aí dá certo no final. E aí, quando a gente volta depois da pausa no segundo bloco, aí a gente já entra no tema. Porque a gente pensou assim em um tema. Vamos como inicialmente era pra gente fazer vídeos formativos, né? Sempre com algum tema, então vamos manter o tema. Então a gente chama um entrevistado, define um tema, e aí não necessariamente ou a gente pensa num tema entrevistado, ou então o entrevistado depois vê um tema, mas a gente sempre tem um tema. E aí na volta do santo de casa a gente adentra mais aprofundadamente no tema. O próximo agora vai ser sobre confissão. Caramba, muito bom, muito bom. Com o Padre Lauro, que vai para o comecinho da quaresma, acho que. Gente, o Padre Lauro é o Padre Lauro. O Padre Lauro? Eita, o Padre Lauro é massa demais, cara. Eu não conheço o Padre Lauro, mas tanto o Matheus e o Thaís falando. Não, Padre Lauro. Padre Lauro. Nossa, tem que vir aqui do Não Pode também. Depois, se o senhor for lá nos meninos, cola aqui com nós. Cara, muito bom, muito bom. E aí, a gente fala assim aprofundadamente, né? Mas foi muito legal a entrevista. E aí, com o tio Maico, a gente falou sobre as partes da missa. Então, no segundo bloco, depois de a gente conhecer um pouco do entrevistado, a gente fala mais aprofundadamente do tema que a gente quer discutir, aí conversa, beleza. A gente tentou colocar, e aí a gente conseguiu no primeiro episódio, porque a gente queria ter um desejo de finalizar com alguma brincadeira. Sim. E aí, eu não poderia fugir disso, né? Tá meio que nas entranhas. Mas assim, uma coisa também, tipo assim, organizada, né? E tipo, a gente não pode fazer qualquer brincadeira dependendo do entrevistado. Né? E aí, a intenção é tipo, trazer no final essa descontração, mas a brincadeira trazendo algum esclarecimento. Por exemplo, como foi o do jogo do balão que a gente fez. E lançou perguntas sobre a Bíblia, sobre a Igreja Católica, sobre Nossa Senhora. E deixa lá a informação. A informação está lá. Foi por meio de uma brincadeira? Foi, mas ali você levou um conhecimento. E ali pode atingir, creio que vai atingir quem tem que atingir, né? O público que a gente tem que atingir. Então essa é uma das facetas. A gente ainda não conseguiu colocar essa brincadeira porque é a questão do tempo, é a questão do espaço, é a questão do entrevistado, que às vezes eu fico receoso de... Sim. Padre Lauro, bora fazer um torta na cara. Então a gente ainda a gente ainda tá pensando nisso e tem outras coisas que eu pensei, mas que com o tempo pode ser que dê certo pra eu tô agora na cabeça pensando. Torta na cara. Mas é isso. Mas é basicamente a gente... Seja pelo santo de casa, seja pelo tema em si, ou conhecendo o entrevistado inicialmente, das experiências que ele teve, tudo ali gira em torno de Jesus, da gente falar de Jesus. Então, Jesus sempre está, de alguma forma, em algum desses momentos nas nossas vidas. Então, ele fala para ele quem é Jesus, qual foi a experiência dele, o santo de casa, né, que se inspiram em Jesus, o tema em si. Então a gente tenta fechar essa linha sempre focando e dessa maneira lá, de assim, não tão séria. Não sei quem foi que falou aqui, foi que ele é do Mocambinho, rapaz. Que sempre dá alegria, né? Dá alegria. Sim. Grande Douglas. Douglas Mechiado. Assim, eu entendo que a gente entende que, logicamente, a seriedade tem que ter com temas, né? Porque a gente vai tratar, a gente vai falar de temas que a gente tem que passar a mensagem daquele tema para a pessoa, do que é a verdade, do que é certo, do que tem que ser feito. É assim. O catecismo diz isso, né? O magistério diz isso, tá aqui a Bíblia, é dessa forma, não tem como fugir disso. Mas aí cada um tem o seu jeito de expressar. Então, se a gente não fizer de uma forma assim muito escrachada, que beira a heresia, ou se não for uma coisa muito... Dá pra fechar ali bonitinho. De acordo com a cabeça do Terence. E, cara, eu acho assim que muito da ousadia do apostolado, ela parte
da abertura que a gente tem pra ser direcionado espiritualmente, sabe? Sim. Eu acho que isso é até bom pra que, por exemplo, quando a gente vá atrás de um sacerdote, né, e peça essa orientação, até ajuda eles a, tipo, caramba, os caras ali não estão com uma duvidazinha de como é que reza o Pai Nosso, ou que, tipo, qual a diferença do ato de contrição para confissão. Eles estão ali numa dúvida um pouquinho mais aprofundada, né? Eles querem saber um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que quando a gente bota a cara pra dizer, cara, o que eu entendo sobre a fé é isso, né? Aqueles que forem bons de coração e que realmente se importam com a nossa caminhada, né? Pô, a galera vai dizer, cara, tal. Um padre que se importe com as ovelhas vai dizer, caramba, ó, isso aqui. E eu acho que essa é uma das belezas da igreja, né, cara? Porque, assim, se por um lado, se a gente for esperar todo o apostolado brotar dos sacerdotes, né? É muito difícil a gente conseguir chegar no povo de uma maneira mais orgânica, né? Sim. Porque, tipo assim, a gente tem uma necessidade e eu digo isso porque a gente aqui comunga de uma espiritualidade bem parecida, que é, cara, eu tenho uma necessidade de me relacionar com Jesus de uma maneira orgânica. Eu quero saber quem ele é, né? Porque a gente estava conversando no fim de semana, né? Na reunião. E que é uma coisa que a gente vai passar a vida tentando descobrir, né? Então, cara, quem tiver amigos que... Caramba, os bons amigos que a gente... Cara, vamos aqui, vamos se ajudando, porque o caminho é pra vida toda. Não tem muito pra onde correr, não, né? Tipo... Mas uma coisa que eu queria aproveitar pra perguntar pra vocês, e que... É porque, assim, eu acho... Poxa, toda vez eu vou dizer uma coisa que eu não sei se eu já posso dizer. Entendeu? Vê se vocês pegam o que eu vou dizer, mas não sei se eu já posso dizer. Mas... Eu não posso nem dar... Não pode... Enfim. Mas eu vou fazer uma pergunta que vocês fazem por lá. Do podcast de vocês. E eu tô muito curioso pra saber da resposta de vocês. Eu não sei se vocês já responderam. Se responderam, eu não assisti esse episódio ainda. Perdão. Mas... Quem é Jesus pro Cleison e quem é o Jesus pro Terêncio, cara? Tipo... Nessa vibe... Rapaz, é engraçado que a gente faz a pergunta é a primeira pergunta dos episódios, né? Sim. E a gente vê o pessoal respondendo, mas a gente pensa que é fácil responder quem é Jesus. É muito difícil responder quem é Jesus. Muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo, porque a gente comunga desse Cristo. Mas pra mim, assim, Jesus é realmente tudo. É aquela música de ver ele em tudo mesmo, realmente... em tudo eu vejo ele na minha família, eu vejo ele nas crianças, eu vejo quando eu vou à igreja, em tudo, cara. Tudo que eu penso, eu consigo ver ele, cara, isso aqui tem dedo. Tem dedo de Cristo, tem dedo de Deus. E a gente vai experimentando esse Cristo todo dia e vai cada vez mais bebendo dessa água. É muito, muito massa. Além de ser tudo, também é amor, porque esse Cristo que a gente conhece e que a gente segue, a gente só permanece pelo amor. Porque não é fácil. A gente for falar assim, não é fácil seguir a Cristo. Realmente, quando ele diz, me seguir é difícil. E é uma decisão difícil porque a gente tem que abdicar de muita coisa. Sim. De muita coisa. E as pessoas muitas vezes não entendem o porquê de você não estar em um momento de família ali, você não estar em uma confraternização de amigos. Mas é porque é por uma coisa maior, né? É ele, as primeiras coisas, como até eu coloquei recentemente no dia do meu aniversário, que eu fui à missa no dia do meu aniversário, né? Que coincidiu com o dia de domingo. E aí, o padre fez as bênçãos pra mim lá no fim da missa, e eu vendo aquele negócio, poxa, a gente tem que vir aqui nessas datas especiais pra agradecer, cara. Antes de comemorar, antes de sair com a família, vá lá, cara. Porque se você chegou naquele momento, foi por causa dele. Foi por causa dele em tudo. E é basicamente isso. Cristo é meu tudo, assim.
amor da minha vida, pra ser sincero. É isso. Cara, Jesus, quando a gente pensou para essa ser a primeira pergunta, né? Que é para, assim, já desde o início a galera ter essa consciência e para quem assistir já se perguntar para ela mesma, né? Então, quem é Jesus para mim? Então, já começar nessa vibe do episódio da pessoa já tá assistindo e já pensando, né, em Jesus, o que Jesus fez na vida dela. Cara, para mim, Jesus é um amigo mesmo. Como eu falei dessa minha experiência de conversão de retorno, foi aquele que realmente me levantou. Cara, se eu não tivesse dado ouvidos àquela voz que dizia para eu ir para a missa, hoje com certeza não estaria aqui. Não teria convivido com vocês, todas as experiências que a gente teve, de igreja, de tudo. Então lá, e eu penso assim, Deus tudo sabe, tudo pode. Então ele pensou, olha, se eu não falar com meu filho, se eu não disser para meu filho, vá falar lá com o Terence. Deu uma pista, solte para ver se ele pega. Se Jesus não tivesse falado comigo naquela época, tivesse me levantado, junto com Nossa Senhora, vem, eu teria perdido toda uma vida com ele, toda uma experiência. Eu teria perdido tudo que ele sonhou para mim, desde o início. E eu tive essa confirmação no Seminário de Vida do Espírito Santo, no Shalom, em que ali também foi uma das experiências que eu tive assim. E aí, falando do plano espiritual, né? Que a gente também falava em outras... Eu falei, realmente existe um plano espiritual. Então, se existe um plano espiritual, essa vibe aí de Jesus não é mentira, não é brincadeira, é verdade. Então, a gente estava na adoração e aí eu perguntando na minha cabeça quem era Jesus para mim. Então, o Senhor, quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para mim? O Senhor sabe de todas as dificuldades que eu estou tendo agora, dos problemas. Aí passaram na minha cabeça os problemas que eu estava tendo. E aí chegou uma intercessora lá, colocou a mão no meu ombro e falou, Jesus disse que é teu amigo. Pronto. E aí, mais uma confirmação. Então, para mim, ele se apresentou como um amigo. Né? Aquele que está junto, aquele que está do lado, aquele que levanta, aquele que aconselha. Logicamente, meu Senhor, meu Deus, né? Meu tudo. Mas, pessoalmente, para mim, um amigo. E aí, com isso é a pergunta que eu sempre tenho. Vai ser a pergunta da minha vida, né? Como também já disse outras vezes para muitas pessoas. A pergunta da minha vida é quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? Então eu pergunto, Terence, quem é Jesus para ti? É um amigo. Tudo bem. Mas eu ainda fico, sempre quando eu respondo isso, eu ainda fico com essa pergunta. Quem é Jesus? Porque eu sei que dentro dessa questão do amigo ainda tem várias camadas, né? Infinitas camadas. Então, assim, quanto mais... Uma cebola. Então, quanto mais eu me dedicar assim no sentido de por amor mesmo, de servir, quanto mais eu me abrir como eu me abri lá no início, para ouvir o que ele tem para me dizer, quanto mais eu quiser me aprofundar para saber discernir qual é se é uma voz minha, se é uma voz do maligno, se é a voz de Deus. Então, eu tenho feito esse exercício, né, de todo dia me aprofundar um pouco mais nessa pergunta de quem é Jesus, nessa camada de amigo e tentando, de alguma forma, como é que se diz? Ser alguém, não vou dizer digno, né? Porque digno assim, mas ser alguém que eu merecedor de estar ali no meio de todos vocês, assim, da galera que eu vejo que realmente se dedica, que ora todo dia, que tem conhecimento. Então, Jesus também me leva para esse bolo aí. Ó, tu quer estar aqui com essa galera que evangeliza? Tu quer um podcast que fale de mim? Então,
o caminho é esse. Aí, todo dia... Cara, é muito massa. Que é... Eu tô falando, Terence, eu matutando aqui, né? É justamente como se Deus... A cada dia permitisse a gente conhecer um pouquinho mais, né? Porque uma das melhores coisas da vida, e aí eu falo por mim, né? É quando eu tô aprendendo algo, aquilo apaixona a gente, né? Tudo que a gente tá aprendendo, tudo que é novo, tem um gosto diferente, né? E normalmente quando a gente já sabe ou finalizou algo, a gente perde um pouquinho desse gosto. E Deus, ele não deixa isso acabar, cara. Porque todo dia a gente conhece um pouquinho mais, todo dia Deus dá uma experiência de algo novo, um detalhe novo, o que faz a gente não perder, mas sempre ganhar um desejo, um gosto a mais pelas coisas dele, né? E aí, voltando um pouquinho pro Santo Pode, né? Só um parênteses, cara, eu tava pensando exatamente isso sexta-feira. Exatamente isso. Tá tudo conectado. Mas é muito doido isso. E, inclusive, o tempo que a gente tem vivido, ainda, né, sobre o que a gente tá partilhando aqui, pro Dom Pod, e especialmente pra mim e pro Matheus, que a gente tá trilhando aí há quantos anos nossos jobs juntos? Vamos entrar no 4º ano. 4 anos que a gente tá trabalhando juntos e tentando levar uma vida financeira juntos. Não eu e ele, mas nossas esposas. Mas sim. A providência vindo de trabalho juntos. E sempre Deus foi colocando coisinhas novas, né? Por aqui, né? Sim. A gente sempre buscando se permitir fazer algo por ele e para ele. E aí sempre ele vai dando coisinhas novas, né? Gostinhos novos. E tem sido um tempo assim, em que Deus está colocando coisas novas, que sempre cara, é diferente, são coisas que às vezes dá medo, sim, né? Fica sempre uma constante descoberta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente as coisas quando são dele, né? Porque é um incomodar diferente, né? E aí, voltando, porque eu não vou me estender muito, não. Voltando pro Santo Pode. Esse que parece pouco, mas já é muito, né? São 10 episódios, né? Eu acho que vocês já conseguem identificar desafios, né? Nesse tempo. E aí, desafios da rotina, desafios do próprio episódio. Quais os maiores desafios que vocês têm passado, né? Nesses já 10 episódios e até mesmo antes, né? Porque tem um período de preparação antes. Tem toda a gestação antes do parto. Exatamente, né? Os 9 meses. Mas os maiores desafios que vocês já passaram e aquilo que justifica, né? Se vocês já conseguem enxergar também algumas coisinhas que, cara, é pra isso, é por isso, né? Os mimos de Deus, né? Nesse projeto de vocês. Não tem? Então vamos... Não sei nada. Tudo perfeito. Eu lembrei do Diácono no episódio de você. Rapaz, eu não tinha pensado nessa, não. mas vai sair. Vai sair. Vou dizer pra vocês. Diácono é bom. Assim, eu acho que tipo, o maior desafio, assim, acho que não é nem o maior, mas um dos mais complicados é organizar as agendas, né? Porque o Terence casou recentemente, a gente sabe. Padrão! Como é tudo certo. A vida de um casado muda quando o cara é solteiro para quando o cara é casado, né? Muda, assim. Aí, tipo, a minha agenda também não é, assim, tão fácil, porque a gente sabe que essa vida de empreendedor, ela suga muito também da gente, né? Aí essa parte de sincronizar a agenda é complicado, mas, tipo, até agora tá dando de boa, a gente tem conseguido sincronizar bem ali os horários. E do que a gente já sente, assim, de colheita mesmo, é os feedbacks, assim, das pessoas, dizendo, poxa, esse episódio me tocou. Porque, claro, a gente faz também pelo job, faz pelo financeiro, sim, mas a gente faz mais por Deus, cara. É o fato de realmente, tipo, como o Paulo estava com as escamas nos olhos, de descamar mesmo o olho da galera e trazer essa verdade, porque hoje tem muita mentira circulando e muita mentira escondendo a verdade, e a gente tem que ir descamando essas mentiras para apresentar o verdadeiro Cristo. Para que essa galera, não, por exemplo, não passe uma vida inteira sem conhecer a verdade. É muito triste você ver uma geração toda que viveu sem conhecer
esse Jesus Cristo que a gente conheceu em algum momento da nossa vida ou cotidianamente. É muito triste você ver isso. E, tipo, o podcast, o Santo Pod, foi essa forma que a gente encontrou de fazer frente também a essa batalha que todos nós batalhamos, né? De mostrar o Cristo e de apresentar mesmo pra galera essa face através das mídias digitais, batalhar em todas as frentes mesmo. É, como diz o tio Michael, é voltar para as trincheiras e de tirar essa cortina de fumaça que tá meio que tapando a galera de ver essa verdade. Cara, é interessante porque, assim, o Cleiton é parceiraço. Eu não acho. Pode escute o roteiro e tal, vê. Cleiton assim, tá, beleza. Chico também, do jeito dele, parceiraço. Chico é mais ou menos parceiro. A Paula também, não tem o que dizer, tá lá, ajuda. Chico tá perdendo a moral dele toda A gente ama, Chico. Do nosso jeito. A Paula também ajuda demais, é do podcast, eu digo assim, ajuda, mas ela é também uma das mentoras do podcast, né? Sim. Então todo mundo ajuda ali. Maria Clara tá lá e tudo. Loirena entrou agora. Do Vamos Ver o Sol, mano. Lá do Vamos Ver o Sol pra tá lá, enfim. Chão. Assim, no início foi muito desafiador e complicado, porque, lógico, a questão da experiência, né, de você ter algo novo. Apesar de eu não ser assim não ter assim tanta vergonha de falar de microfone, dessas coisas, mas no momento que você senta ali, você vem com a responsabilidade, né? Grande assim de ó, vamos falar o que Deus quer aqui. Bora fazer do nosso jeito, mas ouvindo do nosso jeito que Deus diz pra gente fazer, né? E aí, assim, no começo, a gente tinha muita dificuldade com a questão mesmo material, né? Tipo assim, de ajeitar o som do microfone e enquadrar. Meu Deus do céu, como é que vai? Aí, lança o episódio, eu pegava, assistir lá em casa, eu digo... Amigo, né? Não tá legal esse enquadramento, essa cor... E o áudio tá baixo e tal. O livro amarelo. O livro amarelo. Essas dificuldades técnicas, né? No começo é normal, né? Mas me tirava muito assim. O som, né? A paciência para tentar melhorar e dizer. Mas... E a condução do episódio em si, né? Porque a gente tem um roteiro ali. O roteiro eu fiz para durar mais ou menos 1 hora. Tanto é que quando a gente vai conversando, rolando, quando a gente se espanta que acabou, dá 1 hora, né? 1 hora, 1h03. O máximo deu 1h27 por aí, assim. Que foi o tio Michael que conversou. Tio Michael. Mas ali, do formato, dá mais ou menos 1 hora. E aí, eu fico naquela de... Eita, será que... tá dando tempo? Será que tá dando 1 hora? Será que ele falou o suficiente? Será que o que a gente conseguiu falar aqui realmente era o que era para ser falado, que as pessoas vão querer ouvir? Será que esse episódio tá... será que a mensagem do episódio a gente conseguiu? Então, durante o episódio eu fico nessa neura o tempo todo, né? Mas bem-vindo ao time da neura. Não, aí... eu pego lá, assisto e digo, não, tá bom, vamos tocando o barco, vamos melhorando com o tempo. Mas, assim, de restante é tranquilo. O estúdio não é nosso, né? É do namorado da Paula. Eu queria que a gente falasse depois sobre isso, né? Porque foi interessante também. Não, conclui, depois eu... Não, o estúdio não é nosso, é do namorado da Paula, e aí ele comprou a maioria dos microfones, as coisas. A gente também ajudou em outras coisas. E aí, como ele também usa lá pro podcast dele de esportes, e aí a gente chega, aí tem que arrumar tudo. Tipo assim, tá tudo, a gente vai, bota o microfone, às vezes demora um pouco, e às vezes acho que teve uns 2 episódios, 2 ou 3,
uns 2, que a gente não conseguiu o horário, começar 8 horas. Sim. Começou 8h10, tava dando 8h10, 8h15, e eu digo, Chico, pelo amor de Deus, consegue tirar o delay esses problemazinhos técnicos, né? Mas acho que foi uns 2 ou 3 episódios. Mas, assim, fora isso, a gente chega, arruma tudo. Tipo assim, não tá aqui, que é de você já tá tudo no lugar. Aí a gente chega, monta tudo. Aí tem que chegar bem cedo. A gente chega, monta tudo. Tanto é que os livros não vão estar no mesmo lugar sempre. Então, num episódio, Tem que tirar uma foto. o Papa vai estar aqui, o Papa vai estar do outro lado. Toda uma O decoração Papa é diferente. peregrino, ele vai Uma peregrinando. decoração diferente. E aí tem tudo isso, mas assim, a experiência é boa, é bem legal. A gente chega, monta tudo. E aí o entrevistado chega, a gente passa o roteiro com ele. Ó, isso aqui, papapá, ppp. Sinta-se à vontade para fazer isso aqui, de boa, vamos lá. Se não quiser falar, não fale. Se quiser pedir para cortar, corta. Mas vamos conversando e a gente passa o roteiro, é legal. Assim, a gente vai gravar quinta-feira, acho que o 10º. É o 10º episódio, e aí é isso. Tá acontecendo, tá bom. Graças Tá bom. a Deus. Tá bom. Tu ia falar, não sei o que. Ah, não, era justamente sobre isso, né? Porque lá no início, como tu até comentou aqui, teve o projeto de ser na paróquia, Sim, né? sim, Porque de ser seria no São Pedro. uma extensão Uhum. da Pascom. Mas aí, como o projeto mudou, né? Hoje é um projeto de filho realmente de vocês. O que eu achei interessante mesmo, né? Porque é diferente de vocês andarem com água nas mãos e Sim. a qualquer momento poder escorrer. Então, vocês têm algo que é sólido de vocês. Como foi isso, cara? Como que foi? Porque tu já explicou como que o cara lá, né, o namorado da Paula, fez o podcast, tudo. Mas como é que funciona, né? Porque tem também o aluguel, vocês alugam também o estúdio, né? Isso. Como é que é a dinâmica lá, além disso, né? Além da organização de vocês. Ali ele montou o estúdio, tipo assim, quando a gente tava nessa ideia da paróquia, Sim. aí a Paula me ligou um dia de noite, você tá em casa, bora ali comer um sushi com o Danilo. Bora. Te deu no sushi, bicho. No sushi. O Danilo. Já conheci ele, a gente já se conhecia. Terence, estou fazendo lá tal. Como a Paula também é do Santo Pode, se vocês quiserem lá utilizar o estúdio, tá lá para vocês, a gente divide alguns gastos e tudo. Esse bicho aí. Tá oferecendo. Aí eu cheguei assim, para chegar no lugar que já tem a bancada, já tem um microfone. É só Tá Sentar lá para gravar. Bora, aí a gente se acertou lá, né? Só porque ele insistiu muito, né? Insistiu demais. Quase um dia, passou a noite nos comendo sushi. Não, tudo bem, aceito. Aí como é que vamos organizar aqui e tal? Dessa forma, beleza. Aí a ideia que ele tem lá é ter um estúdio para alugar para outros podcasts ou outras pessoas que queiram usar para, gravar música, enfim, usar de uma outra forma. E aí ele tem um podcast dele, ele grava às quartas. A gente começou gravando na segunda, mas depois mudou para quinta, então a gente grava toda quinta. Ele grava toda quarta e aí os outros dias ele vai tentar alugar para outras pessoas. E aí, assim, eventualmente, caso a gente queira usar uma segunda ou uma terça-feira, se tiver livre, a gente vai lá para gravar um episódio. Não é nem um episódio especial, um episódio que a gente queira já ter gravado para usar mais na frente, adiantar. E aí eu tenho essa comunicação com ele, é de boa, normal. Boa. A gente usa lá. E, senhores, já que nos nossos... Batendo... As verdadeiras. Eu ia dizer batendo o tiro de meta, mas não tem nada a ver. O tiro de meta, aí eu confundi o tiro de meta com bater o centro. E bater o centro é no começo do jogo, então não tem nada a ver. Nada a ver. Mas enfim. Não tá batendo o tico e o teco aí da Nos nossos finalmente aqui, a gente falou muito aqui, cara, sobre ter a ideia e ter algo autêntico, ter algo original, guardado e ter uma experiência com Deus que seja muito pessoal e que vá, de alguma maneira, levar outras pessoas a ter a sua própria experiência com Deus, né? Putz, que tipo de conselho, que tipo de partilha
vocês poderiam fazer aí para quem, por exemplo, vive uma experiência na igreja mais ou menos, né? É aquela pessoa que, assim, ela tenha um tipo de afeição pela igreja, ela tenha um tipo de gosto pelas coisas de Deus, saca? Mas quando se fala de certas coisas, ela ainda não consegue confiar plenamente na santidade, não consegue confiar plenamente na manifestação de Deus na terra, que é tipo através da igreja. Sim. Que tipo de conselho vocês poderiam dar para que as pessoas vivam uma vida com Deus de uma maneira real, autêntica, pessoal, né? E que tipo de conselho vocês poderiam dar para ela dar esse passo de coragem para viver uma experiência com Deus e se permitir ser vencida por Ele? Pode ir. Aí, ó, a trilha da pregação. A trilha. Do nada o cara mete uma música. Eu acho que faz parte muito do querer pessoal mesmo. Porque a gente estava até falando aqui no nosso processo de conversão. Por exemplo, se eu só vivencio o EJC em 2016 e basta, para mim, basta os 3 dias maravilhosos que eu vivenciei e não quero mergulhar mais. Olha tanta coisa que eu teria perdido de 8 anos pra cá de ter vivenciado. Porque eu quis. Quando eu fiz a JC, eu disse, eu quero experimentar mais desse Cristo. E se você que tá com essa dúvida ainda sobre onde eu tenho medo de me entregar, mas se entregue, cara. Busque mesmo de verdade. Mergulhe, busque esse Cristo, porque é apaixonante cada etapa que você vai vivendo. É como se realmente fosse a cebola que a gente tava falando aqui. Cada camada ali vai lhe dando um gosto de quero mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E para amar esse Cristo, você tem que conhecer, tem que buscar conhecimento, buscar conhecer a Igreja Católica, buscar conhecer doutrina, buscar conhecer a palavra, buscar conhecer os documentos da igreja que são riquíssimos. A gente tem muito documento aí, catecismo em si, muita coisa mesmo para se mergulhar, muito retiro para vivenciar, muito serviço, porque onde você encontra o Cristo é no serviço. A galera, é muito bom encontrar Cristo no retiro, viver aquela emoção, mas servir, cara, no retiro. Ah, sim. Servir numa comunidade, servir na paróquia, é encontrar o Cristo verdadeiramente. É aquela pergunta que Cristo vai te fazer quando tu chegar lá. Tu me viu nu e me vestiu, eu tava com fome, tu me deu de comer. É no servir. A gente que quer entender sobre esse amor de Deus tem que entender no servir mesmo. Tem que buscar e buscar mesmo. Cara, Jesus, ele quer que a gente o conheça. Ele quer ser conhecido. Ele quer que a gente esteja com ele. Né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque eu quero estar com Jesus. Ele quer que você conheça o plano de Deus para você. Então, Deus tem um plano para nós. Então, Jesus é essa ponte. Essa ponte que vai fazer com que a pessoa conheça o plano de Deus para a vida dela. Então, se você está em dúvida, se você está perdido na sua vida, você vai sair desse caminho de perdição ou dessa dúvida justamente querendo se colocar nesse caminho. Então, Jesus quer que você conheça o Pai, quer que você conheça Ele. Então é isso. O conselho que eu dou é: se abra, acredite, existe um Deus que está com você, existe um Deus que é por você. No Evangelho de domingo, acho que fala da cura da sogra de Pedro, né? Jesus curou ela e assim que ela foi curada, ela foi servir, foi pegar suco, o pessoal que estava na coisa, né? Então a mensagem é que Deus nos cura para que a gente sirva. Não é para a gente ficar escondido,
pra gente fazer uma outra coisa, pra gente não fazer o que ele pensou para nós. Então ele nos cura, ele nos salva e nos liberta para que a gente viva o que ele sonhou para nós. E esse viver vem pelo serviço, né? Então ele quer que a gente o conheça para a gente servir, né? Então se você tem dúvida, se alguém tem dúvida, né, de por que seguir Jesus, por que abrir seu coração, se abra. Porque a partir desse momento você vai conhecer como Deus quer que você sirva no reino. Qual é o seu papel no reino de Deus, né? Qual é o seu propósito? A gente só vai conhecer o nosso propósito se a gente estiver caminhando com Jesus. Então não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Deus não erra, né? Deus não é o Deus da mentira, né? Ele é o Deus da verdade. Então, ele te conhece e quer que você sirva o reino. E aí, a mim veio como amigo, né? Ele veio para mim como amigo e me mostrou, ó, quero que você sirva o reino do meu Pai dessa forma. Me imite. Então, a missão do Santo Pode também passa por isso, né? Santo Pode, o podcast que fala de Jesus, para a gente falar de Jesus. Falar com conhecimento, né? De dentro para fora. A partir de uma experiência que a gente tem, interior, pessoal, a gente fala né? A gente fala de dentro para fora. Então, a gente fala de Jesus com o conhecimento pessoal que a gente tem para os outros, para que, de alguma forma, isso toque quem escuta. Para que ele também, escutando, tenha uma experiência pessoal e comece também a falar de Jesus. E uma vez falando de Jesus, então, quando a gente fala de Jesus, a gente percebe que é possível viver a santidade. Então, a missão do Santo Pode é essa, falar de Jesus, para que a gente, o conhecendo, né, a gente tenha essa noção, essa percepção de que é possível imitá-lo. É possível viver como ele viveu. E esse viver como ele viveu, a gente traduz no nosso comportamento, na nossa mudança de mentalidade, na santidade. Então, é possível ser santo hoje? É. Como? Imitando Jesus. Como é que eu imito Jesus? Conhecendo ele. Para conhecê-lo, eu tenho que permitir que ele entre. Então, se alguém tem dúvida de qual é o seu propósito, de por que andar ou não com Jesus, não tenha. Abra o coração para que você o conheça e ele te mostre o propósito da sua vida. Que é santidade. Santidade e paz! É isso! Senhores, que é isso? Que conversa boa. Muito bom. Meu povo, obrigado. Temos. A gente que agradece, E o povo que tá em casa, que, meu Deus do céu, o povo acompanha até o final, não comenta não. Ei, galera. Comentário não, fica, bota na TV, fica de perna cruzada e esquece de deixar um comentário. Abre no celular também, deixa aí seu comentário. O que você achou desse episódio? Sobe a hashtag, Dom Pode no Santo Pode também. Tem que ter, tem que fazer chama os caras, comenta aí, chama os caras. Submissão Pano, chama os caras, bota aí. Comenta com sotaque de mala, chama os caras, maluco. O bom é que a gente já tem um roteiro, né? É só imitar o... pegar de troca, não precisa nem trocar de lugar, só tipo... A gente só vai mudar aqui, porque quem é o Jesus vem primeiro só. A gente só pergunta quem é Jesus primeiro, o restante já tá. Na verdade, agora só mudar a decoração aqui e vai... É sobre isso. Mas, meu povo, vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado. É real, deixa o comentário, não é brincadeira não, deixa mesmo o comentário de vocês, curta, compartilha, manda no grupo da paróquia, podcast demais, meu povo, bota lá, ó, o pode do pode, o pode não pode, o santo do pode, o pode não pode, não pode, o santo pode, bota aí e compartilha. Mais alguma coisa, Matheus Fernandes? Só isso. Vocês querem deixar algum recado pra galera, tipo, vocês que sabem, redes...
Torta na cara! Não, balão, jogo do balão. Não, Jogo do balão. nos acompanhe no Instagram, @santopod1. Santopod1. Nós temos lá cortes do podcast. Corte do balão. Do balão. A primeira tortada na cara lá no primeiro episódio. No primeiro episódio. Torta na cara do Cleison. Vamos colocar lá também reflexões, né, da Bíblia. Tem o Escolha Santa lá. Um dos nossos quadros lá é o Escolha Santa. A gente dá uma escolha lá para os entrevistados, escolher uma coisa ou outra, né? É bem interessante também. Então nos acompanhe no Instagram. Nós também lançamos hoje, nós começamos no Spotify. Nós temos já os 2 primeiros episódios lá. Vamos colocar o restante aí no decorrer dos dias. E também dê essa moralzinha pra nós lá no nosso YouTube. Se inscreva. @SantoPod. Botou @SantoPod? Eu fiz um teste. Aparece a gente. Eu pensava que ia aparecer Santo Flow quando botasse Santo. Mas aparece Santo Pod. Então pode clicar lá e se inscrever. Bota junto. Se botar separado, realmente aparece Santo Flow. Bota junto. Na brincadeira do balão, a gente foi fazer a chamada. O Terence me chamou de Creyson. De tão nervoso que a gente tava pro balão não estourar. Eu fui falar curta, eu falei, foi custa. Compartilha. Vai espancar! A dicção vai embora, né? Quando liga as câmeras. E no mais agradecer aí pelo convite. Vocês são sensacionais, nossa inspiração. E quem sabe aí, Santo Pode no Dom Pode e depois Dom Pode no Santo Pode. Eu acho que não vai tardar. É isso, meu povo. Rezem por nós, rezem pelo Santo Pode. Um abraço, valeu, falou. Tamo junto. Mãe, feliz aniversário. Te amo. Tô aqui, mas meu coração tá com a senhora. Beijo.